Aliás, Júnior, eu gostaria que você falasse desse seu momento na Série C do Brasileiro, porque o ano passado você conquistou o acesso com a equipe da Ferroviária, já conhece bem a Série C e agora está muito bem com a equipe do Caxias. Como é que você vê esse momento e como que o time foi construído para estar nessa situação? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar falando com vocês, um privilégio estar conversando sobre futebol, né? E se tratando de Caxias, melhor ainda. Um clube que nos acolheu muito bem aqui desde o primeiro dia que a gente chegou. Então, cidade imensa, né? E sobre a questão do momento, é sempre bom, né? Nas primeiras colocações, né? O objetivo do clube aqui sempre foi bem claro, que era primeiro fazer a pontuação mínima, né, para não correr risco nenhum de rebaixamento. A gente conseguiu isso com rodadas de antecedência aí, e depois emendamos, além dos 21 pontos, depois a gente conseguiu emendar 3 vitórias seguidas aí. Na verdade, 2 vitórias seguidas e agora a derrota pro Náutico, né? Então, a gente está vivendo um momento bom aqui, obviamente tem muito campeonato pela frente, são 18 jogos, são 18 pontos ainda a disputar. E agora, nesse final de semana, domingo, às 14h30 aí, mais 3 pontos valiosos aí, né, na disputa com a Ponte Preta, que é a vice-líder, que vem num momento bom também, fazendo o campeonato regular, mesmo às vezes não vencendo 2, 3 partidas seguidas, mas o campeonato é muito difícil, né? Então hoje estar na liderança, na vice-liderança ou no G4 é porque a equipe vive um momento muito bom. E a montagem do elenco ela foi em cima de característica de coletividade, né? Porque os aportes financeiros aqui ou o investimento ele não é tão grande como algumas equipes da Série C. Então a gente priorizou desde o início que nós chegamos aqui a coletividade, o jogo coletivo, né? A gente conseguir ter uma equipe extremamente organizada, tentar sempre ser máximo ofensivo, mas cuidar da vulnerabilidade, porque uma equipe desequilibrada é ruim, né? E a gente está conseguindo coletar alguns resultados muito bons. Obviamente que ainda faltam 6 rodadas para terminar a primeira fase, mas a gente conseguiu encaminhar bem nossa classificação. Antes de eu passar para o Batista e para os nossos comentaristas também, eu gostaria que você falasse de um ponto importante, que a gente estava até conversando tanto na tela da Band quanto na Rádio Bandeirantes essa semana. Por exemplo, dá para escolher grupo nessa reta final de Série C? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, se a Ponte Preta ultrapassar o Caxias, vamos supor, a Ponte cairia num grupo que ela já perdeu para todos nessa primeira fase. E, teoricamente, o outro grupo que hoje ela estaria classificada, né, em segundo lugar, é um grupo que ela venceu já aqueles adversários. Eu sei que é totalmente diferente a próxima fase, né? Até você pode citar, eu não sei se o que você está tirando de lição em relação ao seu acesso no ano passado e trazendo hoje para o Caxias, porque vocês fizeram uma campanha muito boa na Ferroviária, né? Uhum. Assim, referente a escolher o grupo, é muito difícil, porque no campeonato tão disputado, tão difícil como esse, tu pode ver que o pessoal que está entrando no G8 ali, pro pessoal que está brigando para não cair, a diferença é muito pequena. Tu vê o Figueirense hoje está com 15 pontos e sonha arduamente classificar. O próprio Guarani tem 16 pontos e tem grandes chances de classificar, assim como quem tem 17, quem tem 15, quem tem 14. Então, eu acho que o grande objetivo de todos os clubes, incluindo nós, é classificar. E aí depois não tem como escolher adversário. A gente sempre brinca assim, tu quer jogar uma Série A, não tem como escolher adversário. Tu quer jogar uma Série B, não tem. E no quadrangular também não. Então agora a gente pegou o CSA, pegou o Náutico, vai pegar a Ponte Preta, 3 times que recentemente jogaram a Série B. Então, como é que vai escolher adversário? Não tem como. Eu lembro que quando eu estava no Figueirense em 2022, a gente também não escolheu adversário, assim como na Ferroviária no passado, não teve como escolher. Nós estávamos ali, faltando 5 minutos para terminar o jogo, a gente estava num grupo.
Aí terminou o jogo por causa de saldo de gol, ou uma equipe fez um gol, trocou totalmente o grupo. A gente pulou para outro grupo. Então, cara, a gente não pensa assim em questão de grupo, sabe? E a lição que dá para tirar na Ferroviária é que esse quadrangular final, a atmosfera do estádio faz total diferença. Então, hoje a gente tem o Centenário aqui com um público razoável, de 3 a 5 mil pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que no quadrangular é de 10 para cima. Assim como se pegar Ponte Preta, assim como se pegar CSA, assim como se pegar Náutico, esses times de massa, né, de grande torcida, Figueirense, enfim, eu acho que se pegar essas equipes vai ser um grupo mais difícil, muito mais disputado para subir, e se pegar um grupo, estou dando só um exemplo, né, Floresta e Ipiranga, que são equipes que, ou São Bernardo, são equipes que não têm torcida, não é, aí eu já acho que a atmosfera do estádio já não influencia muito. Mas se pegar essas equipes que têm torcida aí, como a gente pegou o Náutico agora, esse último jogo com mais de 10 mil pessoas, a atmosfera do estádio é como se fosse uma final, porque eles estavam brigando para entrar no G8, então a atmosfera que foi criada lá é de quadrangular final, acho que essas, essas lições que eu tiro. Batista ao vivo conosco, Júnior Rocha, técnico do líder Caxias, líder da Série C. Júnior Rocha, que prazer ouvi-lo, muito obrigado por atender a nossa reportagem. E eu estava vendo o seu time, tem 13 pontos ganhos, tem 27 pontos ganhos, são 9 vitórias em 13 jogos. E não tem empate. O seu time ou ganha ou perde. São 4 derrotas, né? Quer dizer, ganha muito mais do que perde. São 13 jogos e ganhou 9 partidas. Isso é uma orientação do que você passa para o seu time? Ou é ao acaso, é um conjunto e acabou acontecendo isso? Porque eu tenho falado ao longo desse tempo, campeonato com 3 pontos, o empate puxa o time para baixo. É importante, ganha 1 ponto e tal, mas no cômputo geral acaba puxando o time para baixo. É melhor ter uma vitória e ganhar 3 pontos do que 3 pontos resultado de 3 empates. O que é que acontece com o seu time? Um abraço, muito obrigado. Ô, Batista, prazer falar contigo novamente aí. Referente a isso, eu respondi uma pergunta hoje, né, na entrevista pré-jogo nossa aqui na coletiva pré-jogo, e foi exatamente essa pergunta aí. Então, assim, cara, eu não posso falar para vocês que eu peço só vitória ou derrota, né? Isso eu seria um lunático falar isso aí. Agora, a nossa característica mesmo é ofensiva. Se eu não me engano, nós temos o melhor ataque da competição. Obviamente que a gente também tem tomado muitos gols aí, né? Perto do que a gente sonhava ou queria, né? O que a gente deseja, na verdade, né? Nem sonhava. Do que a gente deseja. A gente sempre deseja fazer muitos gols e tomar pouco, né? Mas nem sempre é possível. Mas eu acho que é uma característica nossa mesmo, também, de não se acomodar com o resultado, né? Se for ver os nossos jogos, assim, a gente saiu nos 3 jogos atrás e a gente conseguiu virar. Teve jogos que a gente venceu e não se acomodou, não baixou as linhas, tentou sempre fazer gatilho de pressão, sempre pressionando a bola, sempre sendo uma equipe agressiva, porque a gente tem a característica de posse. Então, eu acho que essa querer a bola, querer retomar a bola rápido, acho que é uma característica nossa. E pode ter certeza, Batista, com toda humildade, é acaso, tá? Porque nós iríamos empatar com o São Bernardo lá em São Paulo e a gente tomou gol aos 55 do segundo tempo, ou 54 do segundo tempo, no último minuto ali, e teria um empatezinho. Eu prefiro empatar do que perder, mas eu prefiro ganhar do que empatar. Correto, 22 gols marcados, é o melhor ataque da competição. Tomou 16, tem um saldo positivo de 6. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta. Júnior Rocha é o nosso convidado, hein, Tigrão? É um prazer muito grande a gente poder falar aqui com o Júnior, especialmente, né, numa antevéspera de um jogo tão importante, e falar ao vivo aqui, bater um papo sobre futebol. Primeiramente, um abraço para você, muito obrigado por estar nos atendendo. E a pergunta é um cafezinho pequeno assim, é um chazinho de camomila para você. Você acabou de dizer que o seu time é agressivo, tem o melhor ataque do campeonato, gosta da bola, gosta de jogar e parte para cima.
Não tem essa. Tomou a bola, vai para dentro, especialmente jogando em casa. Muito bem. Você vai jogar contra um time que tem próximo aí dos 80% de aproveitamento fora de casa. E que, portanto, tem muito mais resultado positivo fora do que no Moisés Lucarelli dentro de casa. E é um time que, até por característica do seu treinador, jogando fora, joga reativamente. Sabendo de tudo isso e mapeando a Ponte, você vai manter o seu estilo de ir para dentro da Ponte, correndo o risco de deixar para a Ponte a alternativa da estratégia do contra-ataque, ou contra um adversário assim, com peculiaridades muito próprias, de repente você dá uma redesenhada na estratégia. Um abraço para você. Ô, Tigrão, prazer falar contigo e baita pergunta, cara. Baita pergunta. Ó, eu vou ser sincero pra ti, diante da parte ofensiva nossa, a gente não muda, sabe? E assim, não é, só vai pra dentro ou só ataca, né? E tu sabe muito bem disso. A gente tem uma equipe equilibrada, porque a gente tem tomado gols e, assim, a maior parte dos gols de bola aérea, né, de bola parada. A gente tá com essa deficiência aí, tem corrigido, tem melhorado. Até que no jogo em Anápolis a gente correu muito pouco risco. Lá no Náutico a gente tomou o primeiro gol de bola parada. Então a gente tem tomado muito cuidado, porque a gente sabe que a Ponte Preta é uma bola parada boa. Mas, assim, a gente não muda a nossa característica ofensiva, sabe? Eu acho que se a gente gosta de atacar, se a gente gosta, como tu falou, de ir para dentro, se a gente gosta de finalizar, se a gente gosta de criar oportunidades de gol, acho que a gente não tem que mudar, acho que a gente tem que se equilibrar melhor, né? Cuidar esses contra-ataques, sendo inteligente, né? Matar a jogada logo, não deixar essa jogada se criar. Eu acho algumas coisas básicas, assim, do futebol, mas ofensivamente a gente muda muito pouco. Agora, defensivamente, sim, dependendo do adversário, a gente tem alguns encaixes, a gente tem alguma marcação especial no setor ali, mas ofensivamente não tem como a gente mudar, sabe? Porque é tão difícil conseguir um padrão ofensivo, de tu conseguir fazer gols, de tu conseguir criar oportunidade. A gente tem criado, tem feito. Então, assim, na parte ofensiva a gente não mexe. Mas, obviamente, né, diante da Ponte Preta, que para mim, uma das melhores equipes, junto com o São Bernardo e o CSA, as melhores equipes que a gente enfrentou, né? A Ponte nós vamos enfrentar agora, mas o São Bernardo e o CSA foram as melhores equipes que a gente enfrentou até agora, e tem características parecidas, assim, sabe? São times, por quê? Porque são times que têm entrosamento, continuam com o seu mesmo treinador, jogaram estadual junto, a gente vai pegar uma equipe organizada e entrosada. Então, assim, vai ser um grande duelo, né? Um grande duelo mesmo, e a gente recebeu essa informação ali na entrevista hoje também, né? Vai pegar o melhor mandante contra o melhor visitante. Então, quem vir no estádio, né? O torcedor que vir ao estádio aqui, eu tenho certeza que vai vir, vai ver um grande jogo, um jogaço. CH, sua pergunta, Júnior Rocha, nosso convidado de hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Júnior. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção com a gente. Minha pergunta é simples. O que mais lhe preocupa no time da Ponte? Boa noite. Boa noite. Prazer falar contigo também. Como eu estava falando antes, eu acho que é um time que tem um conjunto muito forte. A gente estudando a parte ofensiva da Ponte Preta, muitas jogadas, pode não parecer, mas da câmera, da imagem ampla, a gente vê que usam poucos toques para chegar à frente, sabe? É um time que se conhece, já tem as suas jogadas ofensivas sincronizadas e organizadas, pode às vezes não sair, mas às vezes tem um adversário que neutraliza-os, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o conjunto. É um time bem entrosado, porque já está um tempo junto, com a mesma filosofia de trabalho, metodologia de treino, os caras já estão adaptados, o modelo de jogo do Alberto também. Então, acho que se a gente conseguir neutralizar, né, essas jogadas ofensivas da Ponte, a gente vai ter, assim, um embate muito, muito bom, né? E a gente espera um jogo muito difícil, porque talvez, eu até falei na entrevista hoje, poderia esse jogo aqui ser uma final de Série C hoje, sabe? Que estaria bem representadas as duas equipes.
Ô Júnior, eu queria fazer uma outra pergunta para você a respeito de um jogador que eu conheço muito bem, do seu jogador, do Thomas. Conheço ele desde 2014, quando eu cobria o Boa Esporte lá no sul de Minas, e o Boa bateu na trave, na última rodada não subiu para a Série A. E para mim, eu falo desde aquela época, né? O Thomas, ele é um cara acima da média. Eu até conversava com o Eli Carlos, que não está mais entre nós, né? Nosso comentarista, era comentarista aqui da Bandeirantes, e ele me falava bastante: olha, o J. Malucelli foi quem emperrou a carreira do Thomas, porque não vendia ele para lugar nenhum. Mas hoje ele é um dos seus principais jogadores, né? Eu queria que você falasse da importância dele pro elenco, porque tem muitos times, até de Série B, que não tem um jogador da qualidade dele. Ah, legal, cara. É boa pergunta também. Na verdade, o Thomas é a nossa referência técnica aqui, né? Ele tem uma bola parada muito boa, muito forte. É um jogador que erra pouco. E tem sido a grata surpresa na função que tem exercido ali. É um jogador que hoje está fazendo um médio na parte defensiva ali, na parte ofensiva vira um meia. Ele tem liberdade ali para fazer nossas movimentações. Tem toda a autonomia com a bola no pé ali, porque é um jogador inteligente. E, pô, nossa bola parada, 70%, 80% do sucesso é através dele, né? E muito profissional, muito comprometido com o dia a dia, né? Que é onde tudo acontece. Dia a dia é onde tudo acontece. E ele não falta treino, cara, nunca reclama de cansaço. E tem 30 e poucos anos já, né? Então hoje é uma grata surpresa pela função defensiva que faz e a referência técnica para nós. Baita profissional, cara, baita pessoa, baita caráter. Só temos coisas boas para falar dele. Sobre percentual, a Ponte tem 72,5% de aproveitamento como mandante. E só para a gente finalizar, o Júnior, qual é a folha de pagamento do Caxias? Tá, agora tu me pegou, mas gira em torno de 500 a 600 mil. E você tem conhecimento se essa folha é uma das maiores da Série C ou não? Ah, com certeza não é uma das maiores, tá na média. Ô Hoje Júnior, tá bem longe das maiores aí. você tem residência fixa onde? Hoje minha residência fixa é em Iracemápolis. Minha esposa é natural de Iracemápolis. Meu filho também mora lá. Inclusive eles estão comigo hoje, final de semana aqui. Mas eu sou natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 30 quilômetros de Porto Alegre. Mas hoje eu resido ali em Limeira, né? Que é do lado. Iracemápolis é do lado de Limeira. Você Batista. trabalhou na Inter, né? Então acabou fixando residência lá. Antes de trabalhar na Inter, nós já tínhamos fixado a residência ali. E aí, em 2022, a gente não subiu com o Figueirense, eu prometi para a família que se não subisse, eu iria voltar e tentar os clubes ali de São Paulo, para ficar perto da esposa e do meu filho. E aí deu certo, né? A gente acertou com a Inter em 2023 para fazer a Série D, mas montar a base para o Paulistão de 2024. E deu super certo, né? E aí, depois do Paulistão de 2024, que eu passei pelo Guarani ali, peguei um momento ruim do Guarani, mas assim, só tem coisas boas para falar do clube, né? Os profissionais que estão ali, a gente foi, nos dias, né, que a gente teve ali, a gente foi muito feliz. Pena que tive num momento ruim, turbulento, né, político, mas enfim, faz parte. Ô Tigrão, já estamos na ponta do laço, mas você chamou? Só para dizer que então que o Júnior mora em Bate-Pau. Ah, é isso mesmo. Isso. Iracemápolis é a famosíssima Bate-Pau. Sabe quem que é de Iracemápolis? É o Elano. Elano, né? Elano, Luiz Henrique, Pina, Isso. Narigudo, Isso. ex-grande goleiro da Ponte nos anos Perfeito. 80. Mas, Júnior, Perfeito. você já de passagem, para finalizar de minha parte, já de passagem, você já falou alguma coisa do Guarani? Você vinha fazendo um grande trabalho na Inter, tanto é que o Guarani foi lá buscá-lo. Aí você veio para o Guarani, a coisa não encaixou conforme a gente imaginava. Depois vai para a Ferroviária e sobe com a Ferroviária. Agora é líder com o Caxias. Quer dizer, o seu currículo recente aí é dos melhores. Só no Guarani que a coisa não deu o encaixe esperado. Você atribui isso a quê? É o que eu tava falando para vocês, eu acho que eu cheguei, assim, eu fui no clube certo, mas no momento errado, sabe?
Cara, é que é ruim falar assim depois que tu sai ali. Obviamente, eu tenho minha parcela, né, de não ter dado certo, não tenha dúvida disso. Eu sou o mais sincero possível, mas estava vivendo uma guerra política ali muito ruim, muita interferência, querendo tirar alguns jogadores que eram para ser aproveitados, porque o que o treinador faz, né, no dia a dia? Ele trabalha com meritocracia. Então tinha alguns jogadores ali que estavam melhores para ir para o jogo, mas não dava porque estavam rescindindo o contrato, a pressão da torcida fazia com que alguns jogadores não podiam ser aproveitados. Então, assim, ruim, sabe? Foi um momento bem turbulento, assim, mas também eu tenho a parcela, né? Não escondo isso. Poderia ter coletado uns resultados melhores, né? Para ajudar o Guarani a não cair. Mas futebol é isso. Eu espero que um dia ou em momento melhor eu possa estar trabalhando num dos clubes em Campinas que fica próximo da minha casa. Júnior Rocha, ótimo treinador, profundo conhecimento da matéria. Muito feliz em falar com você. Um ótimo final de tarde aí. Muito obrigado pela entrevista, viu, Júnior? Eu que agradeço a oportunidade, um prazer falar com vocês, um prazer e um privilégio aprender com vocês e vou estar sempre à disposição.